Muitas são as lições. Muitas dão resultados, outras não. Saber ver. Essa foi uma das muitas lições que Roberto de La Rocque Soares recebeu do seu professor, o polonês radicado no Brasil, Bogdan Bujnowski. Saber ver. Perceber as nuances das coisas, suas formas e cores, suas formas e conteúdos, seus conteúdos e cores. Um poeta da forma e da cor, principalmente a cor da terra, o ocre, o tom pastel. Poucos vermelhos, poucos azuis. La Rocque Soares é um observador atento do mundo. Poderíamos nos referir ao professor La Rocque, ao homem que frequenta o mercado de Sombrais. Esse mercado de Sombrais me parece que é apenas um disfarce na vida dele. Portanto, ou porquanto ali é de todos conhecido. E nesse cotidiano é, digamos assim, um íntimo do Louro, que é um vendedor de coleiras de cachorro, é o íntimo de um guardador de carros, que só tem uma perna, e convive com aquelas baiucas, com aquele ambiente todo do mercado de Sombrais. Ali provavelmente nasceu a sua melhor fase, esta fase em que há a mistura do cidadão, do homem com o artista plástico. Eu quero me referir à arquitetura do limo, um termo rigorosamente ambíguo, mas que explica bem quem é o professor La Rocque. Nessa arquitetura, neste limo, certo, aparece o limo do mercado, o mercado decadente, o mercado corroído, podre, sem nenhuma atividade lógica, cheio de baiucas, venda de jogo de bicho, venda de pontos de umbanda, e também o outro lado, um limo humano, seria o limo do pedinte, o limo do indigente, o limo do alcoólatra, o limo da prostituta. Pois bem, o professor La Rocque é como se fosse o fiscal disso tudo, é como se a ele competisse denunciar o que de ruim acontece na cidade através desse mercado, através dessa pequena parcela que é observada em Sombrais. Desde criança, o gosto pelo detalhe, sempre procurando reproduzir o que vê. Um traço, uma forma, as pessoas. Arquiteto e engenheiro, professor de arte e educação, mestre La Rocque Soares é presença marcante na obra e na vida de outras pessoas, alunos e companheiros na difícil arte de exprimir a vida em traços e cores. Sua casa é uma galeria onde estão expostos trabalhos diversos. Falar sobre o professor La Rocque, o amigo, o mestre, o homem que eu conheço desde criança, o professor da universidade, o arquiteto que me lembro, por exemplo, como professor me lembro dando aula sobre teoria da arquitetura, história da arte, como professor de desenho em aquarela, guache, quer dizer, e mais do que isso, bem mais do que isso, é uma pessoa que te dá referências de vida, atitudes, jeito carinhoso, jeito humano, impressões sensíveis do que são relações. Eu adoro ele. É uma pessoa culta, uma pessoa sincera, um jogo sempre aberto, sempre franco. E a gente sempre batia muito papo, que eu dizia assim, vamos fofocar, aquela coisa de final de tarde, como eu falei. A gente batia muito papo sobre as coisas que estavam acontecendo, arte, Brasil, mundo, em Belém também, o que o pessoal estava produzindo, ele sempre dando força para o pessoal jovem que estava começando na casa dele, levava garotos interessados para desenvolver trabalho, emprestava material, isso tudo aí. Sem contar com o traço dele, de excelente desenhista, essas coisas. Outros experimentos que ele fez com gravura, com pintura. Acho que o trabalho dele está centrado, ele tem esse caráter regional e também desemboca para a universalidade. Um trabalho bem interessante, acho que representa bastante a terra. Eu tive a oportunidade de conviver com o mestre La Rocque aqui na universidade, na condição de aluno.
Eram os últimos anos do mestre Larroque aqui na universidade ainda como professor, e mesmo assim ele, com toda a atenção do mundo, sempre uma pessoa super disposta, atencioso, e é um grande teórico, um grande estudioso de arte, né? Um grande mestre, na época ainda que os professores eram grandes mestres, né? E tive a oportunidade desse convívio e particularmente as aquarelas do mestre Larroque, que eu adoro, eu consigo ver nelas toda a doçura, a meiguice, até a fragilidade do mestre Larroque. Como um homem simples que é, mestre Larroque Soares não tem propriamente um ateliê. Sua sala de trabalho é mais um lugar de bate-papo. Nas paredes externas, a marca do seu gênio. Apesar da invasão urbana, que lhe tira a privacidade. São muitos anos de trabalho diário, nas salas de aula, nos gabinetes de repartições públicas ou como professor de artes. Um dos pioneiros de arte e educação no Pará. O professor Larroque, ele foi uma pessoa muito significativa na construção da identidade do curso de Educação Artística da UFPA, Educação Artes Plásticas. Porque até então, já no início do movimento centro acadêmico, do qual fazia parte, o professor ele ficava perguntando, né, e se perguntando também o que ele formava, um arte educador ou um artista. Até porque não havia uma identidade no curso de Educação Artística, Artes Plásticas da UFPA. Por não existir belas artes aqui em Belém, muitos procuravam cursos na tentativa de se identificar, de buscar ser um artista. E nós, já com todo esse movimento nacional de arte e educação, que surgiu na década de 80, praticamente, a gente pode dizer, o grande boom do movimento, a partir da Semana de Arte e Ensino em São Paulo, em cima da construção dessa identidade dos cursos a nível nacional. E foi bom, por quê? Porque nós começávamos, nesse período, a fazer toda essa indagação e pressionar, né, nesse movimento estudantil, pressionar com os professores o que realmente esse curso estava formando ou está formando. Porque até hoje há uma grande discussão, há necessidade de ampliarmos essas discussões, não no âmbito apenas da universidade, como também da sociedade, porque existe todo um processo de marginalização com relação à arte na educação. Ela nunca é vista, né, como uma área de conhecimento. A arte sempre ela é vista como uma atividade de passatempo, ainda dentro daquela conotação de embelezamento da corte. Nos cursos de arquiteturas, o desenho é levado com muito cuidado, né? Porque o arquiteto, para conhecer a forma, para dominar a forma, para saber passar para um papel a peça que ele quer que seja executada, ou o ambiente que ele quer que seja executado, ou ele domina a forma e sabe, de repente, em poucos traços, dizer o que ele quer. Um simples detalhe, durante a obra, ele tem que saber, até mesmo no cotidiano, do enquanto começo da obra, não é? Ou numa pequena explanação para com o proprietário que o honrou com a preferência. Então, nessas horas, um esboço é muito necessário. E a gente encontra, quando está no ensino de arte, alguma dificuldade de algumas pessoas. Por outro lado, conhecemos alunos maravilhosos, né, que precisavam muito pouco de impulso nesse sentido, que já dominavam bem a forma, e o estudo da cor, essa coisa toda. Então, essa pesquisa em torno da forma, em torno da cor, é uma motivação fundamental. Eu, por exemplo, tive a oportunidade, né, na Universidade Federal do Pará de ensinar nos 4 níveis de desenho e plástica, né? Então, a gente fica até feliz por ter acompanhado o ser humano, que no caso é o jovem que procurou o curso. A gente
fica feliz de ver o desenvolvimento deles. Seria ideal que o curso intermediário entre o primário e a universidade habilitasse o desenho e fosse desenvolvido um pouco mais, uma sistemática mais rigorosa, porque senão quando ele chega no curso superior e precisa do desenho, aí que ele vai aprender até a apontar um lápis, aí que ele vai aprender a segurar o lápis de várias posições, saber trocar o lápis com a mão. Ele trabalha assim, e de repente ele trabalha assim. Até esses movimentos normais, quando se precisa num pincel japonês, por exemplo, que eu posso trabalhar com a largura, e de repente eu trabalho com o fio do pincel. Quer dizer, se ele não sabe esses manejos mínimos, vai se perder um tempo que devia se estar ensinando para ele, era a criatividade, o uso do raciocínio, o uso do poder de observação. Criado num ambiente como este, tendo ao seu redor a força da natureza amazônica, sua obra reflete isso. Igarapés, folhagens, cercas, árvores. O mundo amazônico na fronteira entre o figurativo e o abstrato. Fronteira. Aquarelas que levam a imagem apenas sugerida. Paisagista não interfere. As plantas também são seres vivos. Assim como com as crianças, basta coordenar seu crescimento. A mesma postura do restaurador. A obra, a criação, é de outro. No seu próprio trabalho, sim, interferir sempre. Às vezes, um esboço esquecido numa pasta ganha novas cores, novos traços, vira obra acabada. Outras vezes, um desenho de hoje à noite é perfeito. Amanhã já não tem valor. Pesquisar sempre, buscando aquele detalhe que faz falta, aquele material ou técnica que nunca foi usada. Misturar. A aquarela. O mestre Larroque Soares, e que ele não nos ouça, tem aquarelas inconfundíveis. Sempre na fronteira que não separa a abstração da figura captada do real. Na intimidade em família, um homem simples, com forte sentimento do Criador, a qual se remete sempre que busca significados na sua palavra, a Bíblia. Em função disso gira a minha vida, em função do homem que me cerca. Até a minha arte é função disso, né? Dificilmente tive minhas fases abstratas, mas dificilmente o homem deixa de fazer parte da minha vida. O homem como semelhante, o homem continuador de Deus, o homem filho de Deus, o homem meu próximo, o homem que passa, o homem que é meu amigo, o homem que não comunga com o meu modo de pensar. Tudo isso é um código, mas que está submetido às leis cristãs, segundo eu, não é? Leis cristãs estão muito simplificadas na palavra de Deus que você encontra. A família é essa. É a célula onde parte o meu ego, né? A partir de mim, eu vejo Deus através da família minha, a família através de Deus, né? Eu vejo meus amigos através da família. Por isso que eu não, acho que eu não tenho direito de, às vezes, procurar satisfazer as minhas intenções prejudicando o trabalho de outras, né? Isso, aliás, está previsto em várias vezes na Bíblia. Eu acho que, primeiro, não existe um mestre Larroque, isso não existe uma balela. Isso é um simples ser humano que procura, ao máximo, respeitar todos aqueles que estão em torno de mim. Foi isso a minha amizade com meus alunos, com meus colegas. Alunos no sentido assim mais formal da coisa, porque eu nunca achei que tivesse alunos, eu tive colegas
um pouco menos de experiência. Toda a sua obra demonstra a busca pela paz, a busca da simplicidade. Ser simples, segundo o Salmo 131. Meu coração não se eleva, nem meus olhos se alteiam. Não ando atrás de grandeza.